Acha que não pode existir um cientista religioso? E tem, Tem. mas você vai ver o que os caras falam. Aí quando eles são confrontados com as verdades que a ciência afirma, com o que a Bíblia diz, eles saem pela tangente. É muito malabares, entendeu? É malabarismo. É igual hoje você chegar para um pastor evangélico e falar de dízimo. Ele vai fazer malabarismo para tentar explicar que dízimo que tem que dar, que tem que pagar. Mas eu desafio qualquer pastor a vir debater dízimo comigo na Bíblia. Sim. Qualquer um, se tiver algum assistindo aí, eu tô aí pra debater. Bora perguntar, Jonas. Pergunta sobre E é dízimo isso, aí. e aí por quê? Porque vai fazer malabar, ele vai pegar texto fora de contexto ali pra falar que tem que fazer e tal, sendo que, se você pegar, por exemplo, o dicionário bíblico, o léxico bíblico de teologia, ali, que narra como era o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto século da igreja cristã, lá tá dizendo bem em alto tom que nenhum cristão deu dízimo, nos moldes como é de hoje, até o 7º século da nossa era. Até que um dia o catolicismo romano, através de um rei chamado Carlos Magno, pode pesquisar no Google, ele estipulou o dízimo em dinheiro do salário mensal do povo como imposto para a igreja. E aí nasceu o famoso dízimo 10% do seu salário em dinheiro dado todo mês. Nasceu a Carta Magna. Carlos Magno, Tá. 795 depois de Cristo. Porque até então na Bíblia não tem base para isso. É que para mim hoje Bíblia é mitológico, mas assim, vamos supor que eu fosse um cristão hoje. Eu quisesse ser cristão hoje, eu teria que deixar tudo isso de lado. Denominação, clero é outra coisa também. Esse negócio de pastor, pastora, Não, pastora não. entendeu? É dízimo, um monte de coisa que eles falam. Mas não segue a Bíblia? Se seguisse a Bíblia, eu não faria isso. Ó, eu, na minha concepção, Rick, posso cometer um erro falando isso aqui. Eu acho a Bíblia, ela é bem machista, né? Sim, então tem essa questão também. É um livro machista, Tem na essa minha questão opinião, também. né? Tem essa questão também. A Bíblia ela foi formada num contexto totalmente machista mesmo. É, porque Ela apoia ela apoia totalmente, né, o homem como norteador da supremo, coisa, né? Só que não é só a Bíblia, tá? Não é só o cristianismo, as religiões em si. Sim. Judaísmo e islamismo é a mesma coisa. E se não for pior. Tem passagem na Bíblia que fala que a mulher, para dar uma opinião, ela tinha que chegar em casa, né? Novo Testamento. E podia- Paulo fala sobre isso. E só podia dar As opinião mulheres dentro não de podiam casa. ensinar na igreja. Antes, se quiser saber alguma coisa, pergunta pro marido em casa. Em casa, isso. Isso. E tinha um cômodo na casa que quando você recebia visita, a mulher tinha que entrar nesse cômodo e ficar lá até a visita ir embora, não é? Então a pergunta assim, tudo isso me começou a pensar. Por exemplo, você lê Antigo Testamento. 1 Samuel capítulo 15. Deus mandando matar geral. Deus mandando matar criança. E mulheres grávidas. Deus mandou matar. Aí lá em Êxodo fala, não matarás. Deus deu na lei para não matar. Depois Moisés desceu com as tábuas, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Isso. O que Deus mandou fazer? Mata todo mundo. Mas peraí, Deus mandou não matar, agora mandou matar? Entendeu? São muitas contradições. Por isso que ele é Deus. Entendeu? Aí, em 1 Samuel, Deus mandando matar crianças de peito, criancinhas e mulheres grávidas. Entendeu? Peraí, mas que Deus é esse que manda matar criança? Mas por que ele mandou matar? Mandou matar geral. Mandou invadir lá, Israel invadir a cidade e mandou matar todo mundo que estava lá. Por quê? Porque não eram o povo de Deus. Eram outros povos. Não era Então povo mandou matar. escolhido. Quando Deus... quando tem as pragas do Egito lá, qual que é a última praga do Egito? Ah, eu não lembro não, Rick. A última praga do Egito era o quê? A morte dos primogênitos. Ah, sim, isso mesmo. Porque teve um monte de coisa que aconteceu, né? Ou seja, Deus matou um monte de gente inocente, só que detalhe, Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Isso está lá em Romanos 9. Sim. Peraí, Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair, Faraó não deixou o povo sair, porque Deus endureceu o coração, aí agora, por causa de Faraó não deixou o povo sair, porque o próprio Deus fez com que ele não deixasse, eu vou matar as crianças agora porque eu fiz. Cara, que loucura é essa? Sim. Tipo assim, ó, Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair. O povo não saiu por quê? Porque Faraó não deixou. Mas Faraó não deixou por quê? Porque Deus é que fez Faraó não deixar. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Aí agora Deus vai punir um povo de uma coisa que ele mesmo que fez. Sim. E matar um monte de gente inocente, criança. Como que o crente explica para mim Deus dando ordens e receitas de como escravizar pessoas no Antigo Testamento? Deus mandou escravizar pessoas no Antigo Testamento. Inclusive, e no Novo também. Tem pessoas que justificam a escravidão com a Bíblia. Com a Bíblia. Né? Mas Deus mandou escravizar, Deus mandou matar. E vou mais além.
No próprio livro de Isaías, capítulo 45, Deus fala: eu crio o mal, eu faço todas as coisas. Uhum. Aí eu te pergunto, na Bíblia, quem mais fez atrocidades, morte, genocídio, diabo ou Deus? Nossa, que pergunta forte, cara. Eu acho que foi Deus, cara. Foi Deus. Uhum. Tem um exemplo clássico. Foi o Deus da Bíblia. Tem um exemplo clássico, né, do Jonas, né? Que foi Sodoma e Gomorra. Foi uma aposta entre Noé. Deus. Morte geral, generalizada, morte. Deus mandou matar todo mundo e ponto. Sabe? Outra coisa, a Bíblia diz, eu não lembro o texto agora, mas fala assim que Deus não visita a maldade dos pais nos filhos. Uhum. Não, ó, cada um vai morrer pelo seu pecado. Tá lá em Ezequiel, se eu não me engano, 18. Uhum. Se não me falha a memória. Deus fala assim, ó, cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Ou seja, o filho não vai pagar pelo pecado do pai. Tá lá. Se quiser, até acho o texto aqui, eu mostro pra você. Uhum. Só que em outro texto, em Crônicas, se eu não me engano, lá fala: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. E em Êxodo 20 também. E quando Davi adultera com Batseba, o que acontece na história? O que a lei mandava? Apedrejar os dois até a morte. Uhum. Davi não foi apedrejado, Batseba também. Sabe como que ele pagou? O filho que eles tiveram, que ela engravidou do Davi, Deus matou. Mas peraí. Deus fala que não visita a iniquidade dos pais nos filhos. Depois fala que vai punir o pecado dos pais nos filhos. Sim. E aí depois acontece todo esse esquema de Davi lá, foi lá, catou a mulher. Davi catou a mulher de Urias, adulterou com ela, e ela engravidou. Aí Deus foi e matou a criança. Pra punir Davi. O que a criança tinha a ver com isso? Não vão pegar meu celular. Pegaram meu telefone. Lembra disso? Sabe, então são textos na Bíblia que nenhum cristão explica. Sim. Como que você me explica um Deus que mandou matar crianças, que mandou Sim. escravizar, que mandou pegar meninas e escravizar como escravas sexuais? Sim. Tá lá todos os textos, depois se você quiser eu leio um por um aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da história de Jonas, porque é uma história impressionante. De Jonas, que... O profeta, o da Bíblia lá, isso. caiu Isso. a Bíblia fala um grande peixe, né? Fala que ele foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias e 3 noites no Isso é um ventre mito, do grande... né? É um mito, é uma mitologia, assim como qualquer história da Bíblia, é tudo Sim. mitologia. Sim. Assim como o Alcorão também é uma mitologia, o livro dos Espíritos de Allan Kardec é uma mitologia, tudo é uma mitologia, toda religião é uma mitologia. Todo Deus de religião hoje que existe foram deuses criados pelos homens. Sim. E há provas documentais, a arqueologia já desmentiu a Bíblia em vários aspectos. Aqui não dá para citar tudo. A ciência, cada vez que se aprofunda, já tira uma coisa de lado também do que a Bíblia ensina. Ó, o Ivan Pereira, boa noite. Boa noite, Ivan. Machacaruma Oficial. Boa noite. O que te faria mudar de ideia, Rick? Você já comentou aqui, né? Cara, mudar de ideia é eu ter uma prova, uma evidência concreta, entendeu? De um verdadeiro Deus. Tipo assim, ó, eu acredito, agora eu tô falando da minha crença. Eu não discuto crença, Sim. tá? Porque crença é algo pessoal. Você pode acreditar que existe unicórnio, por exemplo. A fé, ela não pode ser argumento, né, para afirmar algo verdadeiro. Você falava pra mim, essa garrafinha de água aqui é meu Deus. Se você acredita nisso, quem sou eu? Né? Lógico que eu vou achar que eu não vou concordar. Mas crença é crença. O que é crença? O que é fé? Eu acredito sem ter nenhuma base, sem ter nenhuma evidência. Eu simplesmente acredito. Sim. E crença, cada um tem a sua. Tem gente que acredita que depois que morre não acontece nada. Tem gente que acredita que tem um céu, que tem um inferno, que vai pro purgatório, que vai pro limbo, ou pro umbral, ou qualquer coisa. Crença. Crença, entendeu? Então eu não tô aqui para discutir crença. Hoje eu só discuto aquilo que eu posso provar. Sim. Então, o que faria mudar de ideia é você me provar que o seu Deus é verdadeiro. Se ele aparecer, muita gente fala que tem um relacionamento com ele, com esse Deus da Bíblia, né? Que ouve ele falar e tal. Bom, chama ele aqui então agora e fala para ele vir falar comigo. Sim. Porque eu vou acreditar hoje, eu só acredito no que tem evidência. O que é o agnosticismo? O agnosticismo significa que é não, né? Que é negar, e gnose, conhecimento. Então, não, gnose, conhecimento. Não conheço, não sei. Então, o agnóstico, ele até pode... Existem os agnósticos que não creem que existe uma criação, e existem os agnósticos teístas, que é o meu caso. Que ele acredita que há alguém, um criador, Sim. ou pode chamar de Deus, como você quiser, mas que não é o Deus das religiões. Mas é alguém que a gente não sabe a fundo quem é. Sim. Mas é alguém que está em algum lugar, que está regendo o universo, que, enfim...
Eu acredito que há. Sim. Só não acredito que é o da Bíblia. Sim. Se você acredita que é o da Bíblia, né? Então é só você provar que esse Deus é verdadeiro. Prova, sei lá, você fala que tem um relacionamento com ele, fala pra ele aparecer, porque ele é um Deus muito, muito oculto, né? Ele brinca de pega-pega, você não acha, você não vê, você não ouve. Ó, Rick, vamos falar sobre a fé dele, da pessoa. Então pessoal é que tá isso, assistindo, Rick. hoje você não pode sair acreditando em tudo que você ouve. Você tem que ter prova. A gente fala, é Tomé. Se você quiser chamar de Tomé, pode chamar, mas você tem que ter prova. Sabe por quê? Como eu te falei, se você crê nesse seu Deus pela fé, então se eu te perguntar, você acredita em ET? Não. Por quê? Porque não existe. Mas como você tem certeza que não existe? Porque eu nunca vi. Então, você já viu Deus? Então, como é que você acredita nesse Deus que você nunca viu e não pode acreditar? Você entendeu? Não entendo. Então, é 2 pesos e 2 medidas. Se eu acredito num Deus pela fé, você não pode criticar o cara que acredita num outro Deus pela fé dele também, porque é a mesma coisa. Os direitos são iguais. Ó, Rick, vamos desafiar a audiência. Olha eu mexendo com fogo aqui. A água aí de vocês tão boa, pessoal? Eu tô tomando água aqui. Peguei A minha não tá com cheiro de podre nem de mofo. Então, porque não é de Limeira essa água. Faz uma oração aí, pessoal, pra água de Limeira, pelo amor de Deus, cara, melhorar, porque, nossa senhora, tá horrível tomar, cara. Você coloca na boca, dá aquele... Cara, eu não senti lá onde eu moro, até agora. Nossa senhora, cara, Deus o livre guarde. Eu não vi isso aí na água, de verdade. Ora, pessoal, por favor, vamos usar a força da fé aí pra mudar esse gosto da água da cidade aqui de Limeira. Tá horrível, cara. Lembrando, assim, só recapitulando que, pelo amor de Deus, pra todo mundo que tá nos assistindo, gente, eu não tô aqui pra desmerecer a fé de ninguém. Longe de mim, sabe? Eu não quero ferir ninguém. A intenção não é essa, tá? Como eu te falei, se você tem uma religião e isso te faz uma pessoa melhor, continue. Continue crendo, siga em frente. Cara, só uma coisa que eu vou falar bem sincero, só não enche o saco, cara, dos outros, entendeu? Se você tem sua crença, beleza, segue ela sem querer impor essa crença sua como uma verdade absoluta sobre os outros, cara. Porque é muito chato isso, cara. Sabe, muito chato, muito chato. Ó, eu sou agnóstico, eu tô contando aqui hoje, revelando, porque muita gente não sabia que eu era agnóstico, eu me tornei agnóstico. Então eu tô vindo aqui abrir o coração pra expor pras pessoas, porque eu era influente, eu era do meio cristão, eu cantava música gospel, eu rodava, muita gente me conhece. Sim. Então eu queria expor isso porque muita gente me pergunta. Mas eu não vou ficar... Cara, se você não me perguntar na rua, se você me encontrar na rua e não me perguntar, eu não vou falar nada pra você. Você nem vai saber, tanto é que eu tô vindo aqui falar porque ninguém sabia, porque eu não fico falando, não fico querendo impor a minha ideia na cabeça dos outros. O problema é que o religioso, ele quer impor a força, a crença dele nos outros, como se aquilo fosse a verdade absoluta, e não é. A sua crença é só mais uma crença de todas as outras que existem. Mas a Bíblia dele manda fazer isso, você falou lá na entrevista. Não, mas é demais, cara, você não vê um bandista enchendo o saco de ninguém. Isso é. Você vê um bandista falando, a minha religião é verdadeira, você tem que ir lá, você não vê. O espírita não enche o saco dos outros, um bandista não enche o saco dos outros. Quem enche o saco? Desculpa, gente, não é uma bronca. Quem enche o saco é evangélico. Entendeu? É chato. Vocês perdem por isso, entendeu? E eu falo pra você porque eu já fui, eu sei como é que é. Eu entendo vocês porque eu já fui. Você já foi chato, já. Já fui de casa em casa. Bater na porta da casa dos outros de manhã pra falar, entendeu? Eu entendo isso, mas assim, eu quero que vocês me entendam que eu não tô aqui pra desmerecer a fé de vocês e nem pra atacar a fé de vocês. Eu só tô expondo o porquê eu me tornei agnóstico. E eu me tornei agnóstico estudando anos, não foi de um dia pro outro. E eu cheguei à conclusão de que Bíblia, religião cristã, tudo isso que vocês crê é apenas uma mitologia como qualquer outra religião que existe. E isso eu falo não só do cristianismo, mas de todas as religiões que existem. Você já perdeu amizades por causa disso, cara? Eu não perdi, mas perderam comigo. Perderam com você. Perderam comigo. Porque geralmente é assim que a gente pensa mesmo. Porque eu deixei de conversar com muitas pessoas por causa disso também, Henrique. Mas se vir conversar foi comigo, da minha parte, tá? Pelo amor de Deus. Se vir, os meus amigos cristãos da época de igreja, todos eles são muito bem-vindos na minha vida ainda. Quiser ir em casa, quiser conversar, tô aí aberto pra conversa, sabe? Eu também, menos um. Mas... Tudo. Normal, mas eles não vêm, menos porque depois que você sai da bolha religiosa, você é perdido, desviado, endemoniado, vai pro inferno. É tudo isso que eles falam. Na cabeça deles eu tô... Mano, ainda mais com o que eu tô falando aqui no seu podcast, eu vou ser visto como um cara encapetado, endiabrado, cheio de demônio, entendeu?
E é Ai, isso, meu cara. Deus do céu. E como foi a recepção disso da sua família e dos seus amigos, cara? Ah, normal. Normal, não teve problema, não? Dos amigos evangélicos, dos que poucos que sabiam, foi um susto, né? Acho que pra eles, assim, nossa, cara, olha o ponto que o Rick chegou, cara. O cara pregava na igreja, Desviado. o cara era, nossa, o cara era muito fodástico, pá. O cara era... E, de fato, eu era um bom cristão. Você acha que existe Eu preconceito? pregava, existe. Existe, né? Quem deixa de ter a fé. Existe, muito. Deixa, né? Muito existe sim, cara. E não só por isso, mas em todos os aspectos. Quem não é da bolha sofre preconceito. E o que você acha que as pessoas entenderam errado sobre você, cara? Pra vir hoje abrir seu coração aqui. Exatamente assim. Por eu não ser mais cristão, né? E não comungar dessa fé, eles falam tudo isso que eu já te contei. Sim. Que eu sou isso, que eu sou aquilo. Com certeza. Uns já até me mandaram uma mensagem no inbox do Messenger, do Facebook. Áudios falando, você tá perdido, volta. E entraram em contato com a minha esposa já, falando que... E detalhe, a minha esposa também é agnóstica, tá, gente? Sim. E se tornou primeiro do que eu. Sim. Mas não foi ela que me levou, não. Nós chegamos nas conclusões sozinhos. E o que você diria pra alguém que tá com as mesmas dúvidas que você já teve e agora você tem a certeza? O que você diria pra essa pessoa que tá assistindo agora, cara? Continue estudando, continue buscando conhecimento sem viés religioso. Porque o povo lê a Bíblia. O povo lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, sem o viés, lê de forma racional. Tá? Porque eles falam que a Bíblia é inerrante, que ela é perfeita, mas não é. Sim. Ela não é. Lê, estude a fundo, mas de forma racional, com a crítica textual, tudo certinho. Questione e não sai acreditando em tudo que você ouve, porque na igreja eles leem só o que convém e ainda distorce. À la carte. Só pra fazer, né? Usar à la carte, né? Tudo distorcido. Porque se você ler e interpretar realmente o que tá escrito ali de forma mesmo, você vai ver que tem muita coisa que, cara, não bate. Que nem como que você vai explicar um Deus que, segundo a tradição cristã, é um Deus de amor, um Deus omnibenevolente, um Deus bom, mas que manda matar crianças, que manda escravizar pessoas, que manda você escravizar meninas novinhas para ser escrava sexual. Entendeu? Aí você vai para o Novo Testamento e você descobre, estudando a fundo, que Maria, né, na mitologia cristã, Maria engravidou lá do Espírito Santo e tal, né? E Maria tinha apenas 12 anos de idade quando isso aconteceu. Sim. Maria não tinha 20 e poucos anos, gente. Maria tinha 12 para 13, entre 12 e 14 anos. Sim. Que hoje a gente considera como o quê? Uma menina de 12 anos engravidar. Pedofilia, né, cara? Pura. Ó, o Ivan Pereira, ele concordou comigo da água. Tá horrível, né, Ivan? A água de Limeira tá horrível. Ó, o Arthur Alexander Lopes de Moraes. Boa noite, rapaziada. Ele falou, por que agnóstico e não ateísta? Sejamos sinceros, a ciência e toda a evolução humana, na minha concepção, já desbancaram a ideia da existência de um Deus. Concordo plenamente. Porque a diferença entre o ateísmo e o agnosticismo é assim, o agnosticismo, ele é agnosticismo, ou seja, não conheço. O agnóstico, ele não nega a ideia de um Deus, mas também não afirma. Ele fala assim, pode haver, pode existir ou não. Nós não sabemos, por isso que é não conheço, não sei. O ateísmo, ele nega a existência de Deus. É de não teísmo, que é de teos, que é a palavra grega para Deus. Então, não Deus, não existe Deus. Então, essa é a diferença. O ateu, ele nega a existência de Deus. Ele fala, não existe Deus. Não tem Deus e dá toda a argumentação. E detalhe, ateu conhece mais de Bíblia do que crente. É verdade, Tá? porque eu tinha uma aqui que eu queria comentar com você aqui, que você mesmo escreveu pra porque mim. todo ateu se torna ateu estudando religião. Nem eles mesmos seguem a Bíblia e provam. Como que você prova? Sim, cara? não seguem. Como você prova isso, cara? Já expliquei aqui. Você falou que você prova aqui. Por exemplo... Dízimo é algo para se fazer hoje? Não, claro que Por que não. que fazem? Não sei, cara. Jesus mandou vender tudo que tem e dar aos pobres. Fazem isso? Claro que não. Não. Jesus falou que em meu nome expulsariam, curariam mortos e ressuscitariam mortos. Fazem isso? Claro que Não fazem. Não fazem. Jesus falou lá do fim dos tempos, lá em Mateus 24, e falou que tudo que ele estava falando, tudo ia acontecer naquela geração. Aquela geração morreu e não aconteceu nada. Não se cumpriu. Não cumpriu. Entendeu? Jesus falou para Pedro, Tiago e André que eles iam ser perseguidos e colocados diante de presidentes
e governantes para ser perseguidos. Sim. Isso não se cumpriu biblicamente, não tem respaldo para provar que isso aconteceu. Eles foram levados para os judeus, para sinagogas, mas para presidente não. Ou seja, Jesus falou uma coisa e não aconteceu. Exatamente. Tem muitas palavras de Jesus que não se cumpriram. Tem um texto que fala assim, há entre alguns de vocês, Paulo falando, que alguns de vocês que estão aqui, que não verão a morte assim que tudo isso aconteça. Se não me engano, é Tessalonicenses. Sim. Ou seja, morreu todo mundo e não aconteceu nada. Sim. Ele tá falando da volta, né? Do final dos tempos e tal. Aí, o que acontece? Voltando lá, né? Então, assim, por isso que prova que, na verdade, o cristão, ele fala que ele segue tudo, mas na verdade tem um monte de coisa que ele já não faz. Como que, por exemplo? Isso. Não, mas fala uma coisa material hoje em dia, por exemplo. Que eles não fazem? Que deveria fazer e um agnóstico faz e um cristão não faz, por exemplo. Cara, seguir o que a Bíblia manda. A Bíblia fala para não ter divisão. O que mais tem é divisão. Eles não são unidos, eles são totalmente separados um do outro. Então, a partir do momento que eles já estão se separando, eles já não estão fazendo o que a Bíblia manda. A partir do momento que você diz que você é um cristão dizimista, você já está totalmente fora da palavra. Que mais? Cara, tem tanta coisa. Jesus falou que vende tudo e dê aos pobres, né? Ajudar órfãos e viúvas. Quem faz isso aí hoje? A religião que mais hoje faz caridade é a religião espírita. Você conseguir tirar uma caridade, mano, de um religioso é difícil. Sim. Tem pessoas boas, não tô falando que não tem pessoas boas. Tem, muita gente boa. Entendeu? Mas é difícil, cara. Sim. Por quê? Porque hoje religião é um comércio, é uma empresa. A igreja hoje é empresa. Tem CNPJ, tem pastor que recebe salário, coisa que também não tá na Bíblia, tá? Entendeu? Por exemplo, a partir do momento que uma mulher se diz pastora, ela já está indo contra a própria Bíblia, porque a Bíblia fala que a mulher não pode nem ensinar na igreja. A gente falou, a Bíblia tem quanto mais ser pastora, né? Quanto mais ser pastora. Até pastor não existe, quanto mais pastora. Sim. Porque pastor, essa ideia de um homem representante na igreja veio de Roma. Começou com o clero papal, com o clero cardeal, papa,